Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Roberto Hu, da Argo Seguros. Iremos agora começar o nosso webinar, o último deste ano. Realmente é um webinar muito especial, que a gente fez com bastante carinho aqui para trazer conteúdo e informação para que os nossos corretores possam ficar mais tranquilo e confiante de vender os nossos produtos e serviços que realmente hoje são os melhores do mercado. Para o webinar de hoje, a gente vai falar sobre um produto que vem crescendo muito, esse ano cresceu bastante, vocês vão ver por quê. Tem muita informação legal sobre a responsabilidade civil dos dentistas, produto de Protector Dentistas, que é um produto voltado para a área odontológica, que vem tendo um crescimento bastante expressivo nessa questão do litígio, do pedido de reparação, né? Então, hoje a gente vai aprofundar um pouco sobre esse tema e a gente traz aqui o nosso gerente de responsabilidade civil de E&O, Carlos Berfein, especialista, conhece tudo da matéria e vai poder trazer um monte de informação bacana e também sanar todas as dúvidas que vocês tiverem, né? Então, no meio do treinamento, vocês podem ir fazendo as perguntas que a gente vai respondendo e também ao final a gente vai tirar bastante dúvida. Então, aproveitem e eu convido o Carlos aqui para começar o nosso treinamento efetivamente. Bom dia a todos. A gente vai começar aqui o treinamento. A gente vai seguir um cronograma preparado aqui, falar um pouco também sobre a Argo. A gente sabe aí que é importante, não só na venda, falar sobre o produto e falar sobre o risco, mas também falar um pouco sobre quem é a seguradora que está dando suporte para esse seguro, qual que é a solidez financeira dessa seguradora. Então, a gente começa aqui falando um pouco sobre a Argo. Esse vai ser o cronograma, primeiro sobre a Argo, depois sobre o produto, riscos da profissão, gestão de risco, visão de sinistro e cases de sinistro práticos, né? E aí a gente abre para pergunta e vamos responder aí as dúvidas que vocês tiverem. A gente vai falar um pouco também sobre oportunidade de negócio, eu coloquei um slide aí também, e a gente vai seguindo a apresentação então. Primeiro falar um pouco sobre o grupo Argo, né? Então a Argo é uma empresa de origem americana, né? Que hoje tem sua matriz em Bermudas, mas é uma empresa aberta na bolsa, tem uma solidez financeira muito importante, né? Consequentemente, temos aí regras a serem seguidas por estar comercializando ações na bolsa, então isso faz com que o nosso nível aí de compliance seja muito maior do que o normal. É um compliance bem forte, a gente está bem classificado nas maiores agências de rating aí, AM Best e Standard & Poor's. Temos a exposição de risco em 134 países, mais de 1.300 funcionários e mais de 60 anos de atuação. Prêmios emitidos no ano passado, você vê que a gente tem aí o grupo bem sólido, com mais de 2 bilhões e 16 milhões de dólares. Pouco sobre a Argo no Brasil. Então, a gente iniciou a operação aqui no Brasil em 2012. Temos aí uma média... O ano passado emitimos cerca de 174 milhões em prêmio. Hoje a gente tem uma distribuição bem forte no Brasil, então a gente tem aí, estamos presentes em todos os estados, temos segurados em todos os estados, né, em mais de 4 mil cidades. Hoje, pelo ranking SUSEP atual, a gente é o terceiro maior player de RC profissional do mercado. O ano passado a gente fechou em segundo, mas a gente vem tendo um crescimento bem expressivo aí na carteira. Agora falar um pouquinho sobre o produto, o que cobre, como é que funcionam as coberturas. Então, primeiro eu queria falar sobre as oportunidades de negócio que a gente tem no Brasil hoje, né? Hoje a gente sabe mais ou menos
que somente 20%, que não chega a 20% o número de clínicas e profissionais hoje que contratam seguro. Quer dizer, desses números que eu vou mostrar aqui para vocês, a gente sabe que nem 20% hoje tem apólice. Então, a gente fala hoje de 334 mil clínicas e profissionais no Brasil, divididos por região. Então, cada um, se tiver gente de fora de outros estados, já vai conseguir ter uma percepção aí, região norte, nordeste, centro-oeste, enfim. E o potencial de prêmio que cada região tem aí ainda para poder trabalhar negócio, né? Sendo que a gente tem um potencial de mercado só para dentistas, só para receber profissional dentistas de 502 milhões, né? Você pensa que é bastante coisa hoje disponível aí no mercado. A gente vai falar então um pouco sobre os riscos da profissão, depois eu já vou entrar com a questão das coberturas. Reações adversas, problemas de paralisia temporária permanente em implantes. Esses são só alguns exemplos, tá? E a gente vai mostrar um vídeo logo na sequência que também vai evidenciar como o litígio está aumentando nessa classe. Então, perda de sensibilidade temporária permanente, cirurgias bucomaxilofacial, reações alérgicas, complicação de preenchedores faciais, ou anestésicos também, né? Você pode saber que o anestésico também é um grande agente aí de reações alérgicas. Não atingimento do resultado programado nos tratamentos de ortodontia, quer dizer, o paciente fica às vezes com aparelho dentário por muito tempo e não tem o resultado esperado, não atinge, não corrige o que tem que corrigir. Rejeição ao próprio implante, né? O organismo pode rejeitar de alguma forma, e pode ser caracterizado alguma falha, né, durante o procedimento que tenha causado essa rejeição. E fratura óssea no maxilar, que também sabe que vários procedimentos, tanto de bucomaxilo quanto de implante, forçam aí a parte óssea, né? Você tem que acabar perfurando, enfim, fazendo algum procedimento mais pesado. E essa parte ela é muito sensível, porque além do osso, que pode ser ou não mais forte nessa região, você ainda está cheio de nervos, né? Que pode causar falta de sensibilidade, paralisia. Então, tudo isso está relacionado. Agora a gente vai falar um pouco sobre o vídeo, né? Então a gente vai passar um vídeo mostrando um pouco. Isso são exemplos que já aconteceram, que estão expostos aí na mídia, TV aberta, né? Só para vocês terem uma ideia de como está aumentando o cenário de litígio no Brasil. Vítimas de erros de dentistas podem recorrer à justiça e é o profissional que tem que provar que não teve culpa sobre o dela. É isso que diz o Código de Defesa do Consumidor. Crescem as queixas contra dentistas no Brasil por erros em tratamentos e cirurgias. Problemas na colocação de próteses e implantes. Insatisfação com o resultado de um tratamento dentário. Falhas que têm feito com que cada vez mais pacientes busquem a justiça. Um alerta a quem vai ao dentista. Os riscos da anestesia. Uma jovem morreu depois de passar mal numa cirurgia para extrair os dentes do siso. Desespero. A família está inconformada. Era para ser apenas uma cirurgia de extração de dente. O que era para ser uma simples cirurgia de correção da mordida virou um pesadelo na vida da empresária. Ela perdeu todos os dentes de cima e ficou sem o céu da boca. A imperícia de um dentista em Belo Horizonte levou um paciente à justiça. O dente não foi completamente extraído e o homem teve problemas de saúde. Isso gerou uma condenação por danos morais e materiais. Além da responsabilidade civil do profissional, o paciente ainda pode exigir que o conselho abra um processo disciplinar contra ele e, caso se constate que esse paciente sofreu uma lesão corporal, ele pode responder, inclusive, na esfera criminal.
Com esse vídeo, vocês conseguem ter uma ideia, então, dos danos que acontecem, né, dos problemas que acontecem durante o tratamento odontológico e também dos riscos que o dentista corre. Quer dizer, ali ele fala de esfera criminal, processo em esfera criminal, processo com o conselho, situações aí bem delicadas, né, com pacientes e realmente riscos de ações judiciais pesados, né, reparação, pedidos de reparação de alto valor. Então, pensando nesse cenário que já é uma realidade hoje, a gente vai falar sobre produto, que aí o produto basicamente ele cobre essas arestas que foram citadas no vídeo. E aí protege o patrimônio do segurado, né? O cirurgião dentista, você imagina que ele dá um duro danado, ele estudou aí 5 anos para conseguir se formar e depois ainda gasta aí mais alguns anos com especializações e soa pra caramba para montar uma clínica e de repente ele toma um processo judicial, pode não ter capacidade financeira para responder por esse processo e até acabar fechando o seu consultório. Então é muito importante que essa gestão patrimonial seja feita da forma adequada. Então, falando um pouco, custos de defesa. Custos de defesa, basicamente, a gente fala não só dos honorários advocatícios, mas de todo o custo envolvido no processo, né? Então, você vai falar de peritos, sucumbências, despesas processuais. Então, tudo aquilo que você gasta para poder se defender perante uma ação judicial está amparado nessa cobertura. E aí eu volto num ponto importante que foi citado no vídeo, que o nosso produto ele cobre não só a esfera civil, como a esfera criminal e a esfera administrativa, que é o conselho. Então, você vê que o seguro ele é bem formatado e ele prevê todas essas situações, né? Depois a gente vai ter a questão do ressarcimento. O ressarcimento é uma cobertura que eu acho que é uma das mais importantes que a gente tem aí na pólice, porque ela dá ao segurado a possibilidade de fazer um acordo ou reparar os danos desse paciente sem que haja uma ação judicial. Quer dizer, então com isso, essa cobertura ela consegue mitigar aí danos à imagem do segurado, ela consegue resolver o problema rápido para que o segurado não tenha aquela dor de cabeça, aquela aflição de ter uma ação judicial e por anos e anos e anos, né, aquilo sendo resolvido na justiça. Consegue com que o nome dele como profissional não seja exposto, né? Então essa cobertura ela é fundamental aí nos seguros dos dias de hoje. Realmente eu posso dizer que nem todas as seguradoras têm essa cobertura tão específica desta forma, né? Muitas ainda atuam com cobertura somente quando há ação judicial contra o segurado e não quando há claramente somente a alegação de falha profissional. Depois a gente tem a parte de acordos, que aí é muito simples, né? Se iniciou uma demanda judicial, há possibilidade de acordos para que se encerre essa demanda, o seguro também vai amparar esse acordo realizado. E, por fim, a indenização, que é quando, infelizmente, o segurado ele é condenado e aí, transitado julgado, o juiz define aí uma sentença e o seguro vai pagar essa sentença em nome do segurado, né? A condenação seja por danos morais, por danos materiais, por danos estéticos. Então é bem importante lembrar que o seguro ele cobre vários tipos de danos, né? A gente tem o dano moral, a gente tem o dano corporal, a gente tem o dano estético, que é o que a gente considera de dano corporal agravado, podendo ser até permanente. E a gente ainda tem dentro de danos materiais aí a questão de lucro cessante e a questão de dano emergente, né? Basicamente, o dano emergente é tudo que o segurado tem de gasto para reparar aquele incidente, né? Então, é um outro tratamento com outro dentista, medicações que ele tem que tomar decorrente desta falha. E aí, o lucro cessante é se aquilo realmente invalidou ou impossibilitou o paciente a seguir com uma vida profissional, por exemplo, ele teve uma aposentadoria precoce, e aí você pode ter aí reclamado em juízo tudo que ele vai deixar de ganhar na profissão dele no futuro, por exemplo. Então, a gente pensa às vezes que o seguro vai cobrir pequenos danos, mas
o resultado da ação judicial e o desfecho de cada problema aí de tratamento pode ser bem diferente em cada caso. Passando um pouco para as coberturas adicionais do seguro. Então, primeiro a gente vai falar de danos à reputação. Como eu falei, a gente tenta mitigar, né, muito essa questão com a questão do ressarcimento, né, que fazer um acordo antes da ação judicial, mas às vezes realmente o dentista ele é exposto em mídia, o seu nome aparece aí falando sobre sua qualidade profissional, enfim, e nesse caso o seguro ele dá uma cobertura para que esse cirurgião dentista ele possa contratar alguém especializado, um assessor de imprensa, né, uma pessoa específica para que o ajude a restabelecer essa imagem, o ajude a responder, né, de forma adequada perante a mídia. Então é bem importante. É importante também lembrar que essa cobertura ela paga esses honorários desse tipo de profissional, mas ela não é uma cobertura que garante, por exemplo, a compra de espaços na mídia. Isso já pelo código, né, pelo Código Civil, enfim. Quando uma pessoa ela é citada, ela tem direito de se defender e ela tem direito de resposta nessa mesma mídia. Então, consequentemente, a cobertura não prevê este caso. Depois a gente fala de custas emergenciais, que é a custa de reparação, né? Uma custa que não é uma custa de reparação, mas é uma custa de mitigação de sinistro, né? Consequentemente, você pode ter durante uma cirurgia. Imagina eu estou fazendo um implante. Então, eu estou fazendo um implante no paciente, eu fraturo o maxilar do paciente e aí eu chamo um bucomaxilo para reconstruir esse maxilar e evitar um possível sinistro. Quer dizer, chamei um outro profissional, mitiguei o dano. O que o seguro faria? Ele cobriria os honorários desse bucomaxilo. Consequentemente, você evita um sinistro, né? Seguindo para a coluna de formação, essa cobertura é mais para quando acontece alguma situação em que é mais desagradável entre paciente e profissional e, consequentemente, acontece uma discussão, alguma coisa mais acalorada, acontece alguma ofensa e nesse caso aí, enfim, nesse caso o segurado ele aciona o profissional por injúria, às vezes alguma ofensa verbal aí mais forte e, consequentemente, o seguro vai cobrir esse tipo de situação também. Despesas suplementares, que no caso aí são todas as despesas que o segurado vai ter para responder a uma ação judicial, caso ele esteja envolvido em uma ação judicial, quer dizer, custos de viagem, estadia, alimentação, entre outros quesitos. E, por fim, honorários retidos, que uma cobertura bem interessante, e isso é um diferencial da Argo também, é a questão da gente poder... Imagina a situação que o paciente não ficou satisfeito com o tratamento, mas ele chega para o médico e fala, olha, se você me devolver o valor que eu gastei no tratamento, eu não entro com uma ação judicial contra você. Nesse caso, o seguro ele vai possibilitar ele vai fazer com que isso seja possível. O paciente, ou o seguro vai devolver ao paciente, em termos de acordo, o que foi gasto neste tratamento, ou no caso, por exemplo, do paciente se negar a pagar o profissional, alegando a falha profissional e falando que ele vai entrar com um processo de erro profissional, mas se ele não o pagar, ele também não entraria com o processo. A gente vai avaliar a situação, se houve realmente o dano, se é dano coberto pela apólice, e neste caso a gente reembolsaria o profissional. Agora eu vou passar para o próximo tópico, que é a questão de gestão de risco. A gente está falando bastante dos riscos da profissão, dos problemas que o dentista sofre, e agora a gente vai falar um pouco como mitigar alguns problemas. Então a gente tem aqui algumas questões que são bem comuns, né? Erro de diagnóstico. O que a gente recomenda? Verificar sempre
para que o profissional verifique sempre todos os procedimentos e conhecimentos pela odontologia e adotar as fichas de preenchimento do paciente. Quer dizer, é bem importante que ele sempre mantenha toda a documentação atualizada, que ele faça realmente uma varredura inicial, né, que ele levante todo o histórico do paciente antes de uma consulta, faça exames de imagem, entenda um pouco mais antes de começar um tratamento. Confidencialidade de dados, a gente sabe que informações de pacientes são sigilosas, né? E aí cabe a todos os profissionais da área da saúde, não só o dentista, ter muito cuidado com o compartilhamento de informações de paciente, né? Sempre que for compartilhar, mesmo que expor esse paciente em um congresso, por exemplo, falar da parte técnica, nem que não seja uma exposição mais pesada, assim, pegar assim, o consentimento por escrito desse paciente, tomar cuidado para não comentar o nome do paciente, às vezes quando for discutir algum caso, ter aí também um controle bem importante dentro do consultório, para guardar esse arquivo do paciente, para que não saia a documentação de dentro do consultório, né? Então isso é bem importante. A imagem do cliente é muito importante. Informar todos os riscos ao paciente, quer dizer, aplicar os termos de consentimento para todo o procedimento que for feito, né? Falar, olha, vamos fazer um implante, o implante tem esse risco, a gente pode ter algum tipo de lesão do nervo, a gente pode ter alguma complicação nesse sentido, vai ser aplicada anestesia, o tempo de recuperação é 2 semanas, 3 semanas, os sintomas que você vai ter, que o paciente vai ter depois daquele implante. Então, tudo isso é importante, né? Adotar controles de todos os procedimentos realizados, né? Então, sempre que o paciente for ao consultório, você adotar como foi aquela consulta, o que foi feito naquela consulta, qual foi o resultado daquele procedimento feito naquele dia, se houve alguma recomendação ao paciente depois de um procedimento um pouco mais complexo e esse paciente não seguiu essa recomendação, colocar isso em prontuário. Então, consequentemente, se você recomendou após um implante que o paciente tomasse 5 dias de antibiótico e esse paciente ele não seguiu essa recomendação e depois teve uma infecção, na hora que o profissional ele é processado, esse dado estando bem claro dentro do prontuário, que eu diria que é o principal instrumento de defesa hoje desse profissional perante ao juiz, isso mostra com que o médico não foi negligente, né? O profissional acaba mostrando que ele seguiu todas as normas e todos os procedimentos necessários para aquele tipo de tratamento. Manter, e aí a outra questão também isso é uma norma, né, do conselho, que ele necessita manter os procedimentos arquivados por no mínimo 5 anos, quer dizer, então não só para razão de ação para demanda judicial, mas é o que o órgão regulador obriga, né? Essa é uma exigência. Falar também um pouco de armazenamento de materiais, né? A gente sabe que o profissional ele depende, né? De diversos materiais para poder realizar o tratamento dos pacientes, medicações, anestésicos e também uma coisa muito importante que é a esterilização dos materiais. Então, você vai ter ali, você pode evitar aí algum problema por um material não estar bem armazenado e, consequentemente, dar uma reação adversa no paciente, um material odontológico não está bem esterilizado e causar uma infecção dentro do consultório. Então, independente de você ter ou não isso coberto, às vezes, no seguro de RC profissional, quando a gente fala de qualidade de produto, isso é um outro seguro, mas a responsabilidade por falha profissional e, às vezes, até por alguma outra questão, ela acaba divergindo. Então, de qualquer forma, é bem importante com que o paciente, com que o dentista, na verdade, de fato, ele tenha essas medidas de prevenção dentro do consultório.
Falando um pouco também, hoje em dia, a gente fala não só de armazenamento de dados físicos, mas também de dados eletrônicos, né? Então, é necessário ter também ferramentas para que eletronicamente você não tenha aí um problema de vazamento de dados, né? Via digital, né? Isso acaba caindo na internet, você tem um backup feito. Quer dizer, quando a gente fala de via física é um pouco mais difícil, mas quando a gente fala de dados digitais, tem ainda o controle ainda tem que ser maior, né? Aí, voltando um pouco sobre o termo de consentimento, o termo de consentimento assinado pelo paciente ajuda muito. A gente já falou lá atrás, vamos falar de novo. É bom martelar isso bastante para ficar na cabeça do segurado, né? Recomendações que os corretores podem dar para que ele evite processos judiciais e para quando ele tem esses processos ele ser bem sucedido, né? E atualização do prontuário, que é o que eu falei lá atrás também. Anotar sempre, inclusive os procedimentos e recomendações não seguidas pelo paciente. Agora eu vou falar um pouco sobre sinistros. A gente vai mostrar um pouco dos números da Argo para vocês terem uma ideia de como hoje a gente está com essa carteira. Então, hoje a gente tem, nesses 4 anos de operação deste produto, 281 casos avisados de cirurgiões dentistas, né? A gente tem um total hoje de 1.154.000 em casos pagos, em casos de sinistros, né, de RC profissional, né? Pagos ou já reservados, né, para ações que ainda estão em andamento. Se você ver esses números aqui, 46% e 54%, 54%, os 46% são reservas são reservas de ações judiciais que ainda estão acontecendo, que a gente já despendeu algum valor, como custas de defesa, enfim, mas que ainda não houve uma condenação ou um acordo. E os 54%, que representam 621 mil, são os casos que já foram efetivamente pagos e finalizados pela companhia, né? A gente tem hoje um valor médio de indenização paga de R$ 11.400 para procedimentos odontológicos reclamados, né? Então, você vê que às vezes o segurado ele paga aí 800, R$ 1.500 numa apólice, que é menos do que a apólice que ele pagaria, às vezes, do carro dele, e, consequentemente, ele se garante, dentro da profissão dele, podendo pagar aí sinistros médios de R$ 11.000, mas depois vocês vão ver os casos de sinistros que eu vou mostrar para frente, tem sinistros bem mais altos que isso, né? Que chegam a 30, 50, 60 mil. Aqui um pouco voltando também sobre as recomendações, os principais problemas enfrentados na regulação de sinistro, está muito em linha com o que a gente conversou lá atrás sobre gestão de risco, sobre prevenção. Então, consequentemente, quais são os problemas que a gente enfrenta hoje quando a gente vai regular um sinistro de um paciente, de um segurado, decorrente da reclamação de um paciente? Os prontuários, eles vêm incompletos, né? Então isso enfraquece muito a defesa do segurado. A documentação do procedimento realizado, ela não está bem armazenada e bem cuidada, então ela acaba chegando aqui em condições ruins, ou o dentista não se preocupou também em guardar toda essa documentação realizada, raio-x, enfim, exames de imagem, e isso também enfraquece a defesa do segurado. A inexistência do termo de consentimento junto ao paciente, quer dizer, fez uma cirurgia, fez um procedimento complexo, não assinou o termo de consentimento, o paciente vai alegar que ele não sabia dos riscos daquela cirurgia, então isso também enfraquece muito a defesa. E o registro das falhas do paciente no prontuário, que é aquela questão que eu falei. Às vezes o dentista ele solicita com que o paciente não faça esforço físico, com que ele necessite tomar um antibiótico por 5 dias, e ele não segue essas recomendações, depois acontece um problema mais sério, e ele fala que foi negligência do segurado, né, do cirurgião dentista, quando no caso a negligência foi do próprio paciente. E por fim, agora a gente vai entrar na parte dos cases de sinistro, falar um pouquinho sobre
diversas aí situações de sinistro que a gente já passou. E acabando essa questão dos cases de sinistro, a gente vai abrir para perguntas e vai responder aí algumas perguntas que vocês enviaram. Então, o primeiro case que a gente tem aqui para mostrar para vocês é uma cirurgia de mordida, de correção de mordida, né? Após a cirurgia, o paciente ficou com grave desvio de septo, com dificuldade de fechamento dos lábios, e houve a comprovação realmente da falha profissional nesse procedimento. Foi necessária uma realização de cirurgia plástica reparadora junto ao paciente, né? E o prejuízo coberto nesse caso foi de R$28 mil total. Então a gente tem uma média de 11, como eu falei para vocês, a gente tem uma média de 11.500 mais ou menos, mas porém a gente sabe que tem procedimentos que os valores são bem mais altos, ou danos, né, reclamações ou sinistros. Segundo caso aqui, o dentista foi uma falha durante o tratamento de canal. A realização desse procedimento de maneira indevida levou o paciente a sentir dores muito fortes em torno da raiz e causou comprometimento da região e disseminação de infecção nos tecidos ósseos. Isso fez com que o paciente seja submetido a uma nova cirurgia de reversão do seu quadro, e toda medicação, dano moral, estético, tudo isso junto nessa condenação foi um dano de R$15 mil, né? E a gente vai falar um pouco do terceiro caso aqui. O paciente realizou uma extração do siso. O dentista aplicou alguns pontos no local da cirurgia e informou ao paciente que para ficar em repouso. No outro dia, o paciente perdeu a sensibilidade do local da cirurgia. Quando o paciente entrou em contato com o profissional que realizou o procedimento, o cirurgião informou que poderia ter havido lesões no nervo, assim impactando na perda da sensibilidade definitiva do paciente. Quer dizer, é bem complicado, talvez. Com certeza, nesse caso, não houve um termo de consentimento avisando que havia um nervo próximo, que ele poderia perder essa sensibilidade, se ele estaria de acordo ou não. E consequentemente, aí, pela perda definitiva de sensibilidade em parte da face, né, houve uma condenação no valor de R$12.600. Então, vocês veem aí por tudo que a gente mostrou que hoje o litígio no Brasil ele vem aumentando. Muitas vezes acontece realmente alguma falha de procedimento, mas muitas vezes não acontece a alegação do terceiro. Hoje já existe uma indústria, né, que fomenta aí processos contra os profissionais da saúde, e nem sempre o profissional, às vezes o profissional é muito bem preparado, ele é um profissional de ponta, mas consequentemente ele pode ser acusado de falha profissional, ter alguma alegação de falha profissional, e ele tem que se defender nesses casos também. E o seguro vai fornecer para ele ferramentas para que ele faça isso, para que ele repare o terceiro quando tiver que reparar, para que ele proteja o seu patrimônio quando ele tiver que proteger. Com isso, a gente finaliza aqui a nossa apresentação de conteúdo, e a gente vai abrir um pouco para perguntas aqui. Eu vou responder algumas perguntas online aqui, para que a gente tire as dúvidas que vocês têm. Então vamos lá. Primeira pergunta, acho que a gente falou aqui atrás, gostaria de saber se cobre dano estético. Sim, o seguro cobre dano estético, como a gente falou. É um dano... O dano estético nada mais é que o dano corporal agravado, né, podendo ter uma sequela até definitiva. E sim, o seguro prevê a cobertura desse tipo de dano. Mais uma pergunta aqui. A gestão de risco deve ser documentada e assinada pelo paciente? Na verdade, não sei se pelo paciente, mas pelo profissional, com certeza, né? O paciente ele também vai guardar os exames que ele fez, ele também vai saber, se ele assinou algum termo de consentimento, ele vai ter uma cópia disso.
mas o importante é lembrar que o profissional dentista deve guardar sempre toda a documentação, fazer a documentação de forma completa, assinar o termo de consentimento para que ele possa ter uma defesa bem sucedida. Se o paciente assina o termo e dá sinistro, mesmo assim a cobertura? Com certeza a cobertura. A assinatura do termo não quer dizer que não houve uma falha profissional de fato, né? Então, consequentemente, ele assinou o termo e pode ser que o que o termo faz? O termo ele auxilia o profissional na defesa, né? Mas ele não elimina a questão de realmente ter acontecido uma falha profissional. Isso vai ser determinado como? Em documentação, peritos fazendo ali o estudo do caso e entendendo. Então, qualquer alegação de falha profissional, ela está coberta pelo seguro. Mais uma pergunta aqui. Essa é muito interessante. Muitos dentistas estão aplicando Botox. Nesse caso, o seguro cobre algum dano que venha a ocorrer com o paciente devido à aplicação mal feita? Sim. Hoje existe uma regulamentação que é permitida a aplicação de não só Botox, como preenchedores faciais na face do segurado, né? Quer dizer, do paciente. Então, isso é uma regulamentação. Hoje a Argo é a única seguradora que cobre esse tipo de situação de aplicação de preenchedores faciais. Então, consequentemente, hoje a gente tem até uma classe de risco. Quando você vai fazer a contratação do seguro, existe uma das classes que fala em toxina botulínica, que é o Botox. E se for contratado na classe de risco certa, o seguro vai cobrir a aplicação de Botox. Problema de documentação na regulação pode ser motivo de negativa de indenização? Bom, se a gente não tiver realmente nenhuma documentação que comprove que foi feito um procedimento que houve realmente um dano, que aquele procedimento foi realizado por aquele médico, que tem um prontuário, pode haver uma complicação na regulação, sim. Não necessariamente vai acontecer uma negativa, isso é muito no caso a caso. Mas, inclusive, é obrigação legal do dentista que ele armazene, pelo conselho, que ele armazene essa documentação por bastante tempo. Então, eu diria que o prontuário em si ele é fundamental. Tem uma pergunta aqui, mais uma, que fala assim: havendo um acordo, ao mesmo tempo pode haver custas processuais. Em caso de acordo, as custas processuais também são cobertas? Sim. Se for um acordo durante a ação judicial, toda a custa processual vai estar coberta, o acordo vai estar coberto e os honorários de defesa do segurado para pegar uma orientação com o advogado, quer dizer, o advogado que está acompanhando ele na ação judicial até a hora do acordo também vai estar coberta. Lembrando sempre que o advogado é sempre de escolha do segurado. Então, a seguradora ela não indica advogados, ela não exige que seja utilizado algum advogado vinculado à seguradora. Isso até é uma regulamentação SUSEP. Então, a gente deixa bem claro e deixa livre para o segurado que ele contrate o advogado de sua confiança. Tem mais uma pergunta aqui. Só um minutinho, tem mais uma pergunta aqui. Se é necessária a prévia anuência da seguradora para a utilização de cobertura de honorários retidos? Sim, é uma cobertura que, apesar dela dar a possibilidade de devolução dos honorários
do dentista, tanto ao paciente quanto ao próprio dentista, ela é uma cobertura em caráter de acordo, né? Ela é uma cobertura que a outra parte, né, o paciente, ele vai assinar um termo de que não há mais nada a reclamar com aquele profissional. Então, ela carrega um caráter de acordo e ela tem que sim ter a prévia anuência da seguradora também. Mais uma aqui. Nos retiros contempla apenas o lucro do profissional ou todo o custo do tratamento? Na verdade, ela contempla todo o custo do tratamento. Tudo que basicamente ela contempla o tratamento já realizado, né? Não o tratamento a ser realizado. Então, assim, se o paciente, tudo que foi realizado até aquele momento da reclamação, tá? Ele não vai pagar um tratamento futuro, obviamente. Mas, basicamente, é a possibilidade do paciente não pagar aquele dentista em troca de não abrir uma ação judicial ou da devolução do que já foi pago naquele tratamento para não haver para se encerrar uma reclamação. Então, por isso que eu falo que essa cobertura ela tem um caráter de acordo e ela vai cobrir basicamente tudo que foi embutido naquele tratamento, tudo que o paciente pagaria naquele tratamento, ou que ele pagaria não, que ele já pagou naquele tratamento. Em caso de sinistro, o paciente passa por avaliação por parte da Argo. Bom, a Argo não avaliação em si, tá? O que a Argo tem, obviamente, seu time de sinistro, que tem especialistas aí que vão atuar junto com o segurado e avaliar o sinistro de fato, né? Não existe uma avaliação do paciente. O que a gente faz, na verdade, a gente tem peritos que avaliam toda a documentação do tratamento e, na verdade, em caso de ação judicial, isso cabe ao juiz, né? O juiz que determina essa avaliação do paciente e esse perito judicial. No nosso caso em si, a gente tem os nossos peritos aqui específicos que vão analisar todo o processo, toda a documentação médica, né, toda a documentação odontológica e vão também ter aí ciência de que se houve uma falha ou não, né? O termo de consentimento, tem uma pergunta aqui se o termo é um formulário padrão da Argo ou livre para cada profissional. Na verdade, ele não é um documento padrão da seguradora, ele é uma recomendação que a seguradora faz para que o segurado tenha menos problemas no seu dia a dia, né? Aquela questão do paciente não saber que um certo dano ou que um certo procedimento poderia acontecer, como se fosse o paciente não saber de uma certa reação ou de um certo desfecho de um tratamento, né? Então, consequentemente, a seguradora não dá esse documento para o paciente, né? Para o cirurgião dentista. Realmente no caso a caso, cada um tem que fazer a sua gestão de risco da forma mais adequada. Eu posso dizer para vocês que alguns conselhos, se você entrar alguns CROs, alguns estados, por exemplo, do Rio de Janeiro, se eu não me engano, ele tem modelos de termo de consentimento já prontos para que o dentista ele baixe esse documento e ele possa se precaver, né? Outra coisa é realmente o dentista falar com o seu advogado de confiança para elaborar um termo que seja bem feito, que não tenha arestas ali, para que ele possa ter segurança durante o seu trabalho. Agora a gente vai chegar aqui, eu vou responder a última questão. As que não foram respondidas ainda, a gente vai responder posteriormente, vai mandar por e-mail.
e a gente está acabando aqui o tempo do treinamento. Eu vou responder a última questão e depois o Roberto vem fazer as considerações finais aqui para vocês. Então, aqui tem uma pergunta, a última pergunta, em caso de indeferida, em caso de causa indeferida contra o segurado, os honorários gastos com o advogado está coberto? Sim, está coberto. Quando a ação for indeferida ou realmente o segurado ele também for condenado a pagar os custos advocatícias da outra parte, né? Quer dizer, a outra parte às vezes alega pobreza ou por ela ter ganhado a ação, ela requer que o segurado também pague as custas processuais da outra parte, também vai estar coberto. Ficamos por aqui, eu agradeço a todos pela participação. A gente aí está sempre à disposição para tirar as dúvidas quando ocorrerem. Podem contar com o nosso atendimento, nosso chat online, nosso FAQ na página. E eu chamo o Roberto aqui para fazer as considerações finais. Muito obrigado. E aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Realmente foi muito interessante, bastante esclarecedor e somado a todo esse conteúdo e esse produto bem completo que atende plenamente às necessidades dos nossos segurados do ramo da odontologia. Gostaria somente de complementar também que a nossa plataforma, o Protector, ele permite a contratação em apenas 5 minutos, de forma online, pagamento em cartão de crédito em até 12 vezes. Nós temos também, nosso segurado conta com uma central de benefícios, onde ele pode trocar, comprar produtos e serviços com descontos dos nossos parceiros, que são as melhores empresas de e-commerce aí do país. Nós temos também o serviço de sala de emergência, que provê uma orientação profissional para os nossos segurados, serviço exclusivo do Protector, não só em caso de sinistro, mas também em qualquer dúvida relacionada à atividade profissional. Enfim, tem uma série de diferenciais que só o Protector oferece para os nossos segurados e também para os corretores, né? Essa facilidade, os conteúdos, a possibilidade de efetuar uma venda ponta a ponta junto ao cliente em tempo muito baixo, né? Evitando esse vai e vem de papel, burocracia. Então, a gente tem procurado trabalhar para realmente facilitar a vida dos nossos corretores, que, inclusive, quando feita essa venda, ainda gera uma pontuação no nosso Clube Protector, né? Que é o nosso programa de incentivo às vendas dos corretores. Então, acesse as nossas páginas lá, conheçam mais sobre os nossos diferenciais. Como o Carlos falou, a gente tem resumo, tem simulador, tem um monte de informação bacana. E, por fim, eu gostaria de convidá-los novamente a seguir as nossas páginas em rede social, Corretores Protector no Facebook. Lá a gente posta todas as informações também, novidades sobre o seguro. Nós temos o nosso blog Protector também, dentro da central do corretor. Nós temos também o nosso canal do YouTube, que vem crescendo bastante. A gente coloca todos os vídeos lá, treinamentos, inclusive esse logo mais vai estar lá disponibilizado. Então, se inscrevendo, você já vai receber o alerta desse treinamento e de outros. A gente está com a websérie também, no capítulo 5, se eu não me engano, de 10 aí. Então, também para ajudá-los a como vender melhor e se relacionar melhor nesse meio digital. Tem bastante coisa aí que a gente está disponibilizando e eu gostaria de novamente agradecer a todos pela atenção e dizer que a gente está sempre à disposição. Muito obrigado e até a próxima. Um abraço.